Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, estou com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Galaxy S7 Edge, smartphone mais potente que a Samsung tem no Brasil hoje, pelo menos em maio de 2016, e o Lumia 950, que é um dos smartphones mais potentes que a Microsoft tem no mundo, só que ainda não no Brasil, e dificilmente ele chegará no Brasil. A grande novidade triste é que 98% de chance que ele nunca será lançado no Brasil. Mas enfim, você tem aqui os dois dispositivos em lado de construção, eles são bem diferentes. A Samsung acabou colocando bordas arredondadas aqui, então você tem a tela que vira pro lado e a traseira também. A traseira ela vira pro lado, ela adora marcas de dedos, como você pode ver. Ela vira pro lado e tem um vidro que não reflete quase nada na parte traseira. Já o Lumia 950 tem plástico na parte traseira, também na lateral com plástico, e vidro na parte frontal e apenas metal aqui na parte da lente. Olhando para dentro da tela agora, os dois trabalham com formas diferentes de reconhecimento do usuário. Enquanto na Samsung você tem o leitor de impressões digitais, aqui você tem o leitor de íris. É claro que eu não consigo olhar com a câmera filmando e destravar, mas enfim, é possível destravar apenas olhando para a tela do aparelho. Isso é muito bacana, principalmente quando está com luvas, e aí é mais fácil para poder destravar o dispositivo sem ter que tirar a luva toda hora. A interface é bem diferente, como você está vendo. Um é o Windows 10, o outro é o Android 6.0.1 com Marshmallow. E a tela no Galaxy S7 Edge é de 5.5 polegadas contra 5.2 polegadas no Lumia 950. Os dois com 2560 por 1440 pixels, que dá uma densidade de pixels acima de 500 pixels por polegada para os dois dispositivos. Os dois são ótimos nisso, não há o que reclamar. E os dois com tela AMOLED, ou seja, a qualidade de reprodução de cores dos dois lados é muito, muito boa. Então tem aqui a mesma figura sendo exibida dos dois lados. Você pode ver que não há diferença visível na qualidade de reprodução de cores, só que o Lumia 950 tem um monitor que tende para cores um pouquinho mais quentes. A diferença é muito pequena e no ângulo de visão você pode ver que o aparelho da Samsung é um pouco melhor por conta das bordas curvadas na lateral. Então isso acaba entregando basicamente a mesma coisa, a mesma experiência que você tem no Galaxy S7 Edge, você tem no aparelho da Microsoft, sem nenhuma diferença visível entre os dois dispositivos. Em hardware, a gente tem aqui uma diferença grande no chipset. Enquanto você tem um Samsung Exynos Octa 8890 com 2.6 GHz, sendo que você roda 4 núcleos deles a 2.6 GHz, outros 4 núcleos a 1.6 GHz. No lado da Microsoft, você trabalha com um Qualcomm MSM 8992, Snapdragon 808, com 2 núcleos rodando a 1.82 GHz, outros 4 núcleos rodando a 1.44 GHz, já são 6 núcleos. Ele tem uma GPU Adreno 418 contra uma Mali T880 MP2 que roda aqui. E memória RAM você tem 4 GB no S7 Edge contra 3 GB no Lumia 950, os dois com 32 GB de memória interna e os dois com a possibilidade de expandir essa memória com um microSD. Não é para desligar. Enfim, para mostrar se há diferença de fato entre esses dois dispositivos no desempenho, eu vou fechar todos os aplicativos, garantir que não tem nenhum aplicativo aberto nos dois lados, então fechar aqui. E abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas nas versões mais recentes. Lembrando que alguns deles são betas no Windows Phone, como é o caso do Instagram. Ainda não é bem o Instagram completo como tem no Android e no iPhone. Mas enfim, são as versões mais recentes disponíveis para as duas plataformas. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Visivelmente mais veloz foi o Galaxy S7 Edge. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, visivelmente mais veloz no S7 Edge. E Instagram em 3, 2, 1. Novamente também muito, muito, muito mais veloz no aparelho da Samsung. Então o Lumia 950 perdeu em todos os 3 principais aplicativos que utiliza, enfim, sem contar o WhatsApp, no quesito de velocidade de carregamento, e por uma forma muito crua de
benchmark, vou mostrar aqui, claro que essa versão do AnTuTu é beta ainda no Windows Phone, ele não tem uma versão completa como é aqui, mas dá para utilizar como base para fazer o teste. Ele tem os mesmos testes 3D. Enfim, em comunicações você trabalha com o Wi-Fi 802.11 nos padrões AB e GNSS nos dois lados, os dois com dual band, os dois com hotspot, e apenas o aparelho da Samsung trabalha com Wi-Fi Direct. No Galaxy S7 Edge você encontra Bluetooth 4.2 com AD2P, LE e aptX, contra Bluetooth 4.1 com apenas AD2P no lado do Lumia 950. Os dois dispositivos trabalham com a GPS GLONASS e Beidou, os dois com NFC para qualquer coisa, e apenas o aparelho da Microsoft, apenas o Lumia 950 com rádio FM. O que muda aqui, primeira vez que eu estou falando isso, mas o que muda aqui é que você tem o USB Type-C, tipo C aqui, que é o USB que pode ser conectado de qualquer forma e trabalha na versão 3.1 do USB, contra a micro USB 2.0, uma velocidade bem inferior de transferência de dados no Galaxy S7 Edge. Você tem leitor de impressões digitais, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, leitor de batimentos cardíacos e de oxigenação no sangue no Galaxy S7 Edge, contra leitor de íris, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital e barômetro no Lumia 950. Os dois trabalham com 3G quadriband e 4G funcionando em qualquer operadora do Brasil. Os dois permitem carregamento sem fio via dispositivos QI ou PMA, PMA apenas no aparelho da Samsung. E o Galaxy S7 Edge foi o primeiro a terminar com 117.424 pontos, enquanto o Lumia 950 vem logo atrás, ainda com 92% do teste concluído. E enquanto isso, em posição, o S7 Edge fica acima do segundo colocado, que seria o Mate 8, Meizu Pro 5 na terceira posição e Galaxy Note 5 bem abaixo, logo em quarto lugar. E é quase o dobro da pontuação que conseguiu o Lumia 950 com 67.095 pontos. Olhando para o ranking, ele fica numa posição em 12º lugar, abaixo do Lumia 950, contra o primeiro lugar, que é o Galaxy S7 Edge. Os aplicativos não abriram não tem uma diferença tão grande assim nos aplicativos como aparenta na pontuação. O S7 Edge sim abriu mais rápido, mas não tão mais rápido assim. Agora, de fato, para testar qual dos dois consegue rodar melhor jogos, eu vou testar o Asphalt 8, porque o Real Racing 3 não existe para o Windows Phone. Tem apenas o Real Racing 2, que é bem antigo, com gráficos já passados, e ele não é de graça, ele é pago. Então, basicamente, os dois ao mesmo tempo. Lembrando que os dois têm um chipset diferente, com GPUs diferentes e pontuação bem diferente no AnTuTu. Agora, ver com gráficos de games se isso se mantém. Os dois têm um gráfico no máximo. E tem diferenças gráficas já por aqui, mas os dois têm a mesma faixa de quadros por segundo que você encontra no Lumia 950, você encontra no Galaxy S7 Edge, mas vai lembrar que o Lumia 950 não tem todos os gráficos que tem o S7 Edge. O S7 Edge acaba tendo, por exemplo, o gráfico de fogo, que ainda não existe no Lumia e que já não é tão novidade assim para a série dos jogos, tem desde o ano passado, mas enfim, não chegou para o Windows Phone ainda. No lado de câmera, você tem dois aplicativos de câmera muito diferentes nos dois dispositivos. Então tem aqui o do Galaxy S7 Edge, que mostrando para cima. Ok. E do lado da Nokia, ou da Microsoft, enfim, você tem aqui um aplicativo muito mais amigável de utilizar, porque ele tem um visual muito simples. E os dois trabalham com resoluções diferentes, são 20 megapixels no Lumia 950 contra 12 megapixels no Galaxy S7 Edge. E o Galaxy S7 Edge trabalha com abertura de f1.2 contra f1.9, o que deixa ele um pouco mais inteligente na hora de tirar fotos noturnas, mas o resultado final é excepcional dos dois lados. Os dois teriam fotos incríveis, tanto com boas condições de luz como com condições de luz desfavoráveis, e os dois trabalham com modo manual. Então tem aqui o modo Pro,
que eu posso ajustar vários recursos. E aqui também o modo Pro, ele é simplesmente só você puxar do lado a câmera ou colocar parte a parte do que você quer mudar. Se você quer mudar tudo, é só puxar aqui e aí ele permite essa mudança. A diferença é que você tem mais modos de fotografia, que tem mais recursos no lado da Samsung, mas a qualidade final é basicamente a mesma que você encontra nos dois dispositivos. Para saber mais detalhes sobre fotos tiradas com os dois aparelhos, é só clicar nos links que estão na descrição do vídeo, que são de reviews de cada um dos dispositivos, e lá você tem fotos tiradas com os dois, e os dois são ótimos smartphones para fotos. Os dois é o melhor smartphone com Windows Phone para fotos e o melhor smartphone com Android para fotos estão aqui na mesa. Então, enfim, são as melhores escolhas possíveis. É um empate técnico por aqui. Você tem na câmera frontal 5 megapixels dos dois lados, só que na câmera frontal o Galaxy S7 Edge acaba ganhando porque tem uma abertura um pouco maior e o f1.7 tira fotos noturnas um pouco melhores do que f2.4 do lado da Microsoft. Em bateria, os dois dispositivos têm uma bateria bastante grande, com 3.000 mAh do lado do Lumia 950 contra 3.600 do Galaxy S7 Edge, e os dois terminam o dia inteiro com um pouquinho de carga para você começar o dia seguinte. Só que vai começar bem pouco, na verdade, vai começar com tipo 5%, mas dá para sobreviver. Ou seja, nisso há também um empate, e nos reviews também eu explico de uma forma muito mais simples de entender, muito mais detalhada, os dois dispositivos com consumo de energia. No lado de extras, você tem o Windows Phone, trabalhando aqui no Windows Phone 10, ou seja, tem o Continuum, se você tiver o dispositivo para transformar ele no computador inteiro, enfim, rodando o Windows não é o Windows completo, mas enfim, é uma interface de computador saindo do smartphone. Ele é bastante fluido em todas as animações, tem um gerenciamento de memória RAM muito bom, melhor do que o Android, por exemplo, só que do lado tem um lado bem pesado do Windows Phone, que é a própria Microsoft abandonando o projeto. Isso significa que dificilmente desenvolvedores vão desenvolver alguma coisa para a Microsoft com a mesma vontade que tem para desenvolver para Android e iOS. Um exemplo muito grande aqui é o Instagram, que apenas existe para o Windows Phone 10 e não para nenhuma outra versão anterior, apenas o Instagram Beta, e o Real Racing 3 ainda não existe para o Windows Phone. Então são aplicativos que existem há muito tempo para Android e iOS e não existem até hoje para o Windows Phone. É meio triste ver isso, mas enfim, acaba perdendo muito o Windows Phone nessa hora, e o Galaxy S7 Edge acaba sendo o grande campeão aqui. Os dois são ótimos smartphones com câmera, tem recursos muito bacanas, como o leitor de íris aqui, que é algo que nenhum Android tem. Enfim, é algo bem inovador. Só que o S7 Edge ele tem mais recursos, muito mais aplicativos atualizados com muito mais frequência, e é a prova d'água. Você pode mergulhar até 1 metro de profundidade de água doce durante 30 minutos, algo que o aparelho da Microsoft não permite. Então, sem sombra de dúvidas, e por conta de que não existe Lumia 950 no Brasil, ele não é possível encontrar para comprar legalmente, a não ser importando, o Galaxy S7 Edge é o campeão nesse comparativo. Para mais detalhes sobre esse comparativo, com fotos e outros detalhes, é só clicar no link que acompanha a descrição desse vídeo e ler o comparativo em texto no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para todo celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.